Final dos anos 80 e início dos anos 90. Quem viveu essa época não esquece dos domingos de manhã de Fórmula 1, época em que tínhamos um semideus correndo nas pistas com um capacete amarelo. Ayrton Senna tinha um poder de encantamento que poucas pessoas na história tiveram. As suas disputas e vitórias épicas, sua obstinação e seu amor pelo Brasil conquistaram o país. Fez com que pilotos como Lewis Hamilton e Michael Schumacher o admirassem e o tenham como ídolo. Mas em um 1º de maio, descobrimos que semideuses também morrem. A morte de Senna deixou um vácuo nunca mais preenchido para muitos fãs de automobilismo. Foi a morte do homem e o nascimento do mito Senna. E os fãs aproveitam qualquer oportunidade para estar perto dos seus ídolos, ou para revivê-lo de alguma maneira. É por isso que eu fui ler o livro Veloz como o Vento, A Vida de Ayrton Senna em Romance, e venho falar um pouco mais sobre ele para vocês hoje. Mas só depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura do livro aqui, Veloz como o Vento, A Vida de Ayrton Senna em Romance, escrito por Leonardo Guzzo, um jornalista italiano. O livro saiu agora em 2024 pela editora Maquinaria, e a tradução ficou a cargo de Rodrigo Delarque. O livro é dividido em 24 capítulos e vai tentar aí ficcionalizar de alguma maneira, trazer mais perto da literatura do que do jornalismo, né, a vida do Ayrton Senna, né, um dos maiores pilotos de todos os tempos, um dos pilotos que mais marcaram o automobilismo, alguém que morreu precocemente e que se tornou um grande mito aí na história do automobilismo e se tornou, por que não, um dos grandes heróis nacionais, de alguma maneira, dá para dizer assim. Ayrton Senna, aquele que nos fazia acordar cedo no domingo de manhã para poder assistir às suas corridas e que foi embora tão rápido quanto ele entrava numa chicane. Mas antes de saber mais um pouquinho sobre o livro, eu vou pedir aquilo de sempre para você, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like. Já escrevi aqui nos comentários se você gostava de assistir as corridas com o Senna, se você continuou acompanhando a Fórmula 1 depois da morte dele. Eu acompanhei durante muitos anos, torci muito por Barrichello e por Felipe Massa, por exemplo. Nos últimos anos eu não tenho acompanhado muito, né? Então escreva aqui se você acompanhava as corridas do Senna. E, se possível, gente, assista mais playlists, a mais vídeos aqui no canal, né? Por quê? Porque a gente precisa sobreviver nesse mundo aqui que é o YouTube, nesse mar, costumo sempre relacionar um oceano de conteúdo, né? E é sempre muito difícil para uma jangadinha como a Acrópole sobreviver nesse oceano. Então, não te custa nada, leva pouco tempo para você dar um like, para você se inscrever e também, né, indicar para os amigos e assistir a mais vídeos. Por quê? Porque quanto mais interação, melhor para o canal. Tá, não fui tão rápido quanto o Senna, mas dei meu recado. Esse ano completamos 30 anos da morte de Senna, então nada mais justo do que ter um livro sobre ele. Caraca, 30 anos, eu tô ficando velho mesmo. Gente, foi em 94. Sério, 94 foi ontem. Como eu disse antes, é um livro que é dividido em 24 capítulos, e eles são capítulos fragmentados, capítulos bem curtos, como se fossem mosaicos, né, de uma mesma coisa, ou seja, são peças de um quebra-cabeça que você vai montando para ter um pouco da imagem do piloto. Então você entendeu, a gente não tem a vida do Senna aqui contada de maneira muito cronológica. Vamos tendo esses flashes, esses fragmentos de vários momentos da vida dele. E nós temos vários narradores. E esses narradores são assinados no final, né? Alguns são narradores em terceira pessoa, outros são narradores em primeira pessoa, como se uma pessoa da vida que conviveu com o Ayrton Senna pudesse narrar alguma coisa sobre ele. Então, ele está sempre, né, de maneira periférica, e é o olhar desse alguém em relação a ele, seja ele quando criança, ele quando adolescente, ele no começo de carreira, ele já campeão do mundo, e ele nas vésperas, então, do acidente que ceifou a vida dele. E a ideia é usar mesmo a linguagem literária, mais literária, menos jornalística, para, né, tentar dar uma outra cara, para um outro olhar para o piloto.
Muitas pessoas importantes aparecem ali no livro, inclusive várias pessoas que têm relação com a Fórmula 1, né? A gente vê o Nigel Mansell, né, que disputou muitas corridas contra o Senna, o Alain Prost, que era o grande rival dele, o francês, né? Também nós temos ali o Ron Dennis, que era chefe de equipe, o Jack Stewart, que também tinha sido campeão muitos anos antes de Fórmula 1. Então é muito legal também ver essas pessoas que estão ali, que sempre tiveram ali no mundo da Fórmula 1, aparecerem no livro de alguma forma. Era uma criança muito animada, o Ayrton. Caía muito, ralava os joelhos, voltava para casa com contusões. Tinha muita força, uma quantidade absurda de energia, e toda essa energia, essa impulsividade, ele canalizava nas corridas. Ele sempre estava entre os carros, sentado em um carrinho de brinquedo, com um carrinho nas mãos, imitava o som do carro. Quando acelerava, vrom. O som agudo dos freios, crick, repetia, ajustava, o tempo todo, um estrondo de corrida e oficina. Bom, gente, vamos lá. Gostei do livro ou não? Sinceramente, não. Calma, calma, eu vou dar as razões, né? Parece um pouco contraditório, eu falei aqui de várias coisas sobre o Ayrton, de como eu gostava do Ayrton, falei de vários elementos do livro, mas eu vou dizer por que eu achei que o livro explorou mal, ou que ele não atingiu, pelo menos, as minhas expectativas. E, e são muito pessoais mesmo, tá? Porque você pode, talvez, gostar do livro. Se você estiver assistindo esse vídeo e tiver lido o livro e tiver gostado, ouça os meus argumentos e, se possível, também contra-argumente aí para dizer, né, olha, eu gostei, acho que se a sua opinião tá, né, a sua visão tá um pouco errônea, e me ajude a talvez mudar a opinião do livro, né, mas com respeito, por favor. São alguns pontos, são vários. A primeira delas é a linguagem. Eu não sei se é uma questão do texto do autor ou se é da tradução, mas eu achei em muitos momentos o texto muito truncado. Apesar dos capítulos curtos, da aparência dinâmica, eu não achei o livro dinâmico, eu achei o livro truncado, a linguagem um pouco complexa, e não de dificuldade, de grau de dificuldade, porque, bom, eu já acho que já li vários livros muito difíceis, acho que até certo ponto eu consigo acompanhar uma linguagem mais complexa ou poética, mas não é o caso. Eu achei que realmente são frases truncadas. Também acho que a maior parte das cenas são mal construídas ou esfumaçadas demais. Vou usar um exemplo muito bizarro aqui. Sabe, e eu gosto muito do impressionismo, mas sabe os quadros impressionistas que você tem uma impressão do que está acontecendo? Você não vê direito o que está acontecendo? Então, eu achei as cenas aqui um pouco assim. Na verdade, é uma impressão que flerta quase com o abstrato. Eu achei estranho. Porque às vezes eu não entendi. A cena estava acontecendo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo na cena. A gente não tem nada prévio que explique, que nos ajude a entender antes e às vezes nem depois. Em alguns momentos depois você falava assim, tá, eu acho que lá atrás eu entendi aquilo um pouco agora. Mas na maior parte das vezes, não. As vozes narrativas, apesar de interessantes, eu acho que mais erra do que acerta. Né? Eu gosto dessa coisa de pluralidade de vozes narrando, né? Desde que, inclusive, eles tenham linguagens diferentes. Não é o caso, parece a mesma pessoa falando. Mas tudo bem. Vocês lembram esses tempos que eu falei sobre o Drácula, do Bram Stoker, em que um livro que eu gostei muito, mas que eu acho que é um dos defeitos do livro é que o Drácula aparece de maneira periférica. É sempre alguém falando do Drácula e nunca o Drácula aparecendo e ele mesmo falando e tudo acontecendo. Não, né? Eu acho que esse é um problema do livro, mas tudo bem. E aqui eu acho que é a mesma coisa. São as pessoas olhando para o Ayrton Senna e falando dele. Não tem ele aparecendo de fato. Né? Se é um livro literário, um livro ficcional, por que não o Ayrton aparecendo e ele mesmo falando também? Mais uma questão na linguagem, as notas de rodapé. Tem muitas notas de rodapé. Eu acho que é um recurso interessante para quando o livro é traduzido, para você explicar termos que não são explicáveis ou de difíceis, né, de grau de dificuldade de tradução, então o tradutor vai lá e bota uma nota, mas também não pode exagerar nisso. Aí você pensa, mas Luigi, esse livro é um livro traduzido. Sim, mas as notas de rodapé não tinham a ver com a tradução. As notas de rodapé aqui tinham a ver com explicação de termos da Fórmula 1. Eu acho que eu não precisava entender o que é uma chicane, uma zebra, entre outras coisas. Aí você fala, mas Luigi, mas é bom explicar para o público que não conhece, né? Mas olha, vou dar um exemplo. A gente se depara toda hora com livros que têm palavras que a gente não conhece e a gente procura, ou entende pelo contexto. Vou dar um exemplo do livro Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza, que é o livro que, inclusive Ayrton, né? Olha que coincidência. O Ayrton Souza que ganhou
né, o Prêmio Sesc de Literatura de 2023. Esse livro coloca em cena dois personagens lá, garimpeiros em Serra Pelada, né, que foi um garimpo muito famoso no Brasil. E ele usa uma porção de palavras que são muito próprias do universo do garimpo. Em nenhum momento ele coloca notas de rodapé ou fica explicando demais. A gente vai entendendo pelo contexto, ou um personagem fala alguma coisa que nos revela o que aquilo significa, e a gente vai entendendo melhor. Então, não, obras literárias não precisam de notas de rodapé explicativas. Tá, talvez tudo isso que eu falei agora seja pegação no pé, e posso até retirar a minha crítica, né, que não talvez seja, não retirar a crítica, mas dizer que não são pontos que estraguem a obra, digamos assim, de maneira mais forte. Mas esse último que eu vou falar agora, esse não tem como a gente discutir. O problema aqui foi a não desconstrução do mito. Como assim, Luigi? Esse é um livro de um fã, de um admirador profundo dele, que olha para um ídolo e jamais questiona as suas decisões ou contradições, e nem sequer apresenta camadas de profundidade em relação ao seu ídolo. É simplesmente aquela estátua, né, que foi banhada a ouro e que a pessoa fica admirando sem contestar nada. O que eu esperava para esse livro, minimamente, é que houvesse essa desconstrução, né? Até porque, se fosse um livro totalmente jornalístico, né, o jornalista ele tentaria trazer as nuances também de uma figura tão importante como essa. Né? E agora, na literatura, mais ainda. Dentro da literatura, o que eu esperava era essa desconstrução, era trazer outros olhares, outras camadas para o Ayrton Senna, porque o mito eu já conheço. Eu vi as corridas, assisti várias delas, ali de 89 a 94, mais ou menos. Então assisti pelo menos 5 anos, vi títulos do Senna. Né? Eu vejo vídeos às vezes, eu já vi documentário. Toda vez que eu ouço o tema da vitória, eu arrepio. O mito eu conheço, o mito você conhece, o mito todo mundo já conhece. A gente queria conhecer o humano Ayrton Senna. Se você se propõe a recriar uma figura pública, uma obra literária, uma figura histórica, você precisa dar pinceladas mais humanísticas. Ficcional, profunda. Ninguém é essa perfeição. Eu esperava ver o Ayrton aqui fora do primeiro lugar do pódio. Claro que eu esperava coisas sobre corrida. Né? Ele dirigindo uma McLaren, né, que foi o carro clássico, icônico que ele dirigiu. Claro que eu esperava coisas dos bastidores, dos boxes. Claro que eu esperava uma certa idolatria em alguns momentos, sobretudo de namoradas ou de outras pessoas que trabalhavam com ele, mas também eu esperava outros olhares, né? E não necessariamente odiosos, né? Porque também seria muito fácil colocar aqui, por exemplo, um personagem que fosse, sei lá, uma representação de um Nelson Piquet, que vai lá criticar ele o tempo todo, como ele odiava sempre o Ayrton Senna, né? Então, assim, não falo de colocar extremos, né? Evitar os extremos e trazer camadas mais interessantes. Eu acho que o Leonardo Guzzo perdeu aqui a oportunidade de fazer um baita livro ficcional sobre o Senna. Já li muitos livros com figuras históricas e em nenhum momento eu vi tamanha devoção da escrita do autor para em relação ao seu personagem. A ambição, a perfeição, o destino. Desde quando muito pequeno, o livro toca muito nisso. Foi ali, debaixo da chuva, que ele forjou sua essência sobre-humana. Tornou-se o cocheiro invencível, o mensageiro alado do sol, apodrecendo na umidade, puxando as rédeas e soltando o freio. Ele não parou até ter certeza de como manobrar a carruagem. Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu até, né, convoco pessoas que gostam do Senna, que são acostumadas com literatura ficcional, né, a lerem esse livro para daí também discutirem comigo aqui, como eu disse antes, e me contradizerem, né? Afinal, faz parte do jogo, né? A gente gostar ou não de um livro. As críticas, quando eu faço aqui, não devem ser levadas para o lado pessoal ou passional. E aí, você já leu esse livro? Você gosta do Senna? Assistiu as corridas dele? Escreva aqui nos comentários. E sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!